se faz um gráfico mostrando a variação no teor de DNA em função do tempo no ciclo celular, o gráfico vai ficar mais ou menos desse jeito. Vou dizer que vai começar a quantidade de DNA como X, isso aí em G1. E aí, gente, na fase S, nós temos a replicação, nós temos a duplicação do DNA, de tal maneira que quando a gente chega em G2, a quantidade de DNA duplicou para 2x. Né? Uma questão muito tradicional sobre esse assunto, e que a gente se embanana com uma certa frequência, é o que acontece com a quantidade de DNA, a quantidade de cromossomos nessa passagem. Por exemplo, qual é a quantidade de cromossomos numa célula humana em G1? Em G1 eu tenho 46 cromossomos em cada célula. E em G2, quantos cromossomos eu tenho? Ora, se aqui são 46, em S eu duplico o DNA, em G2 são 46 de novo. Espera aí, Landinho, que esculhambação é essa? Em G1 é 46, duplico o DNA e continuam 46? Cuidado com o detalhe. É porque em G1, os 46 cromossomos, gente, eles são simples. Cada cromossomo apresenta apenas uma cromátide, quer dizer que eu tenho 46 cromossomos, cada um deles com uma cromátide, e cada cromátide equivale a um DNA, o que vai dar 46 moléculas de DNA. Entretanto, em G2, os cromossomos são duplos, cada um deles apresentando duas cromátides. Quer dizer que eu tenho agora 46 vezes duas cromátides, vai me dar um total de 92 cromátides. Cada cromatide é um DNA, então serão 92 moléculas de DNA. Eu queria que todo mundo tomasse muito cuidado com isso. De G1 para G2, o número de cromossomos não se altera. 46 continuam sendo 46. Entretanto, de simples, eles passam a ser duplos. E a consequência disso é que duplica a quantidade de DNA de X para 2x. Porque eu tinha 46 cromossomos simples, cada um com a cromátide, dá 46 cromátides, 46 DNAs. Eu passo a ter 46 cromossomos duplos, cada um com duas cromátides. 46 vezes 2, 92 cromátides, 92 DNAs. Quantidade de cromossomos, 46, 46, continua a mesma. Mas a quantidade de cromátides de DNA, de 46, duplica para 92, daí a quantidade de DNA vai aumentar. Começa a divisão celular. Aí a gente vai ter, então, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ou seja, aqui na nossa conversa, a mitose. Muitas questões, quando botam isso, colocam no gráfico e chamam essa queda de DNA simplesmente de mitose. Eu apenas quis deixar um pouco mais claro que é exatamente na anáfase que a quantidade de DNA cai, porque na anáfase que acontece um dos eventos mais importantes da mitose, que é a separação das cromátides irmãs. Ora, quando a gente fala em separação das cromátides irmãs, é exatamente na anáfase que eu vou pegar cada cromossomo duplo e ele vai ser quebrado em 2 cromossomos simples. Ou seja, a gente que em G2 estava com cromossomos duplicados, separa as cromátides irmãs, uma para um lado, uma para o outro. E o resultado é que eu vou dividir a quantidade de DNA. Aqui eu tenho 2 cromátides, vai uma para cada lado. E o resultado, se você divide uma cromátide para cada lado, a quantidade de DNA cai, de 2x volta a ser x, sendo que na fase de telófase, a gente vai ter terminada a divisão celular, fica exatamente como as coisas eram no começo. Cada uma das células filhas vai apresentar 46 cromossomos simples em cada célula. Ou seja, cada célula filha vai apresentar 46 cromossomos, cada uma com apenas uma cromátide. 46 cromátides, 46 DNAs, ou seja, ao final da telófase, depois da citocinese, depois de você separar o citoplasma e dividir completamente as duas células. Então, na anáfase eu vou fazendo isso aos pouquinhos. Quando eu terminar a divisão completamente, uma cromátide para cada lado,
Na telófase, cada célula filha, 46 cromossomos simples, 46 cromátides, 46 DNAs, volta exatamente ao que acontece no começo. Então, o gráfico, em G1, 46 cromossomos simples, em S, duplico o DNA. Em G2 eu tenho 46 cromossomos duplos. Começa a mitose, prófase e metáfase, na anáfase. Separa as cromátides irmãs, cada cromossomo duplo é quebrado em 2 cromossomos simples, e ao final da telófase, depois da citocinese, da adesão do citoplasma, cada célula filha volta a ter 46 cromossomos simples. Como eu disse, um clássico das questões.